Fala galera do nono B, nono C, nono D, tudo bem? Tranquilo? Se eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para desenharmos, para construirmos o gráfico de uma função. Nós estamos estudando funções. Há algumas aulas atrás eu mostrei para vocês o que é uma função. Nós vimos algumas situações que envolvem função. Eu apresentei alguns problemas da vida real para a gente converter aquilo em uma fórmula matemática de função. E depois, na última aula, nós vimos as funções do primeiro grau. Existem vários tipos de função. Na aula passada, eu mostrei a função do primeiro grau e a função constante. Hoje, eu vou mostrar para vocês como que se constrói o gráfico de uma função. Toda função é possível você representá-la por meio de um gráfico. Da mesma forma que é possível representar uma função por meio de uma fórmula matemática, como essa daqui, por exemplo. Aqui, ó. Nesse caso, eu peguei uma função e representei ela em forma de uma fórmula matemática. Pode ser chamada de lei de associação da função, por exemplo. Da mesma forma que eu posso representar uma função por meio dessa fórmula matemática aqui, eu também posso representar uma função por meio de gráficos. Toda função ela vai ter o seu gráfico. A função constante vai ter um tipo de gráfico. A função do primeiro grau vai ter o seu tipo de gráfico, a do segundo grau também, e assim por diante. Lá no primeiro ano, quando vocês estiverem lá no primeiro ano, vocês vão ver outros tipos de função que também vai ter outros tipos de gráficos. Então, vamos aprender a construir gráficos. Aonde nós vamos desenhar esses gráficos? Em qual lugar nós vamos desenhar esses gráficos? Os gráficos das funções, nós vamos construí-los e desenhá-los no plano cartesiano. Plano cartesiano. Ortogonal. Então, a nossa primeira etapa aqui é aprender como que se constrói esse plano. Depois que a gente vai ver como que a gente coloca o gráfico da função. Mas enfim, vamos lá. Plano cartesiano. É plano porque vai ser uma região plana. Cartesiano porque foi desenvolvido por um filósofo e matemático chamado René Descartes. Por isso que tem esse nome aqui, cartesiano. Ortogonal é porque entre as retas desse plano cartesiano haverá um ângulo de 90 graus. Por isso aparece esse termo ortogonal aqui. Tá? Então é nessa região que eu vou mostrar para vocês que a gente vai desenhar o gráfico das funções que vocês vão estudar, tanto aqui enfim, em todas as séries que vocês forem estudar, você vai colocar o gráfico nessa região aqui. Então é essencial que você preste bastante atenção para você entender essa parte. Bom, como que é construído esse plano cartesiano? Ele é formado por dois eixos, duas retas principais. Uma reta vertical é de baixo para cima, tá? E uma reta horizontal. Costumamos, é tradição, chamar a reta vertical de y e a reta horizontal de x. Vocês lembram naquela tabelinha que a gente montava que tinha uma coluna que era representada pela letra x e outra coluna era representada pela letra y? Então, aqueles valores que a gente colocava lá para a coluna x nas tabelinhas, a gente vai colocar aqui. E os valores que a gente colocava na coluna y, a gente vai colocar aqui. Mas enfim, mais para frente a gente vai ver isso. Então está aqui o plano cartesiano. Esses eixos, eles têm nomes. Esse eixo aqui é chamado de eixo das abscissas. Deixa eu escrever aqui. Eixo das abscissas. Eixo das abscissas.
O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Beleza, galera? Então, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Ou simplesmente eixo X e eixo Y. Só um detalhezinho aqui. Faltou um S aqui, ó, no eixo das abscissas. Só para ver se vocês iam notar. Deixa eu escrever novamente aqui. Eixo das abscissas. Então tá aí, galera. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Eu vou apagar esses nomes para não ficar cheio a figura aqui. Beleza. Bom, sempre que a gente constrói esse plano cartesiano, a gente tem que colocar escalas aqui, como se fosse duas réguas. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar uma certa escala aqui, e aí a gente vai dialogar sobre ela, tá? Para tirar algumas dúvidas. Sempre surge dúvidas quando a pessoa está vendo isso aqui pela primeira vez. Vou colocar aqui uma escala. E aí nós vamos fazer umas discussões interessantes aqui, de dúvidas que eu tenho certeza que vocês vão ter se eu não comentar nada sobre isso. Bom, galera, beleza, né? Vamos fazer uma série de diálogos sobre essa situação aqui, ó. Bom, galera, o lado direito do eixo X, esse lado de cá, ele sempre será preenchido com números positivos, tá? Essa região aqui onde as retas se encontram é a região zero do gráfico, que a gente chama de origem. Então, daqui para a direita sempre vai ser positivo, porque essa reta ela cresce para cá. Como a gente pode ver por meio dessa seta aqui, ó, ela cresce para cá. Então, daqui para cá estão os números maiores do que zero. Consequentemente, daqui para cá, do lado esquerdo, vai estar os números menores do que zero, portanto, os números negativos. Então, daqui para a esquerda, daqui do zero para a esquerda, a gente vai ter os números menores que zero, números negativos. Da mesma forma, vai funcionar aqui no eixo Y. Aqui é o zero do eixo Y, né? Esse ponto aqui, ó, do encontro das retas é o zero, tanto para o X quanto para o eixo Y. Então, daqui para cima, vai ser os números maiores do que zero. Portanto, números positivos, porque a reta ela cresce para cima. E daqui para baixo, vai ser os números menores do que zero. Portanto, números negativos. Sempre vai ser assim. Você não pode colocar um número positivo aqui, ó, nem aqui. E também não pode colocar um número negativo aqui do lado direito e nem aqui do lado de cima. Observe que essas duas retas, ela tem 4 divisões, né? É como se ela dividisse uma região em 4. Vamos supor que aqui fosse uma pizza. Então, ela divide essa pizza em 4 locais, 4 regiões. Essas regiões nós chamamos de quadrantes. Esse local aqui é o primeiro quadrante. Nós chamamos ele de primeiro quadrante. Ele sempre será formado por números positivos, né, no eixo Y e números positivos no eixo X. Aqui é o segundo quadrante. Ele sempre será formado por números negativos no eixo X e números positivos no eixo Y. Aqui é o terceiro quadrante. Ele é formado por números negativos tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aqui é o quarto quadrante. Ele é formado por números positivos no eixo X e negativos no eixo Y. Então, são 4 quadrantes. Copiem isso aqui, que aí eu vou apagar, tá? Para não ter que desenhar a figura de novo. Então, 4 quadrantes.
Bom, uma coisa que é interessante da gente conversar é o seguinte, essas retas, elas são infinitas, tá? Embora eu tenha parado aqui no -2, aqui no 5, aqui eu parei no 2, aqui eu parei no -3, essas retas elas não têm fim. Eu poderia desenhar elas até não ter mais jeito, tá? Elas não têm fim. Professor, então qual é o tamanho que eu devo desenhar? Eu devo sempre parar aqui no -2? Devo sempre parar aqui no 5? Isso vai depender do problema que você está trabalhando. Se for um problema que exige um gráfico grande, você desenha um gráfico grande. Se exigir um gráfico pequeno, você desenha um gráfico pequeno. Outra dúvida que surge. Professor, os espaçamentos entre esses números devem sempre ser esses? Os espaçamentos podem ser maiores? Eu poderia desenhar um gráfico assim, ó, com espaçamento desse tamanho aqui? Poderia. Isso também vai depender do seu desejo e também do problema que você está trabalhando. Outra coisa. Essas escalas, elas devem ser feitas sempre de 1 em 1, igual está aqui. 1, 2, 3, 4. Ou pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Também vai depender do seu desejo e também do problema que você está trabalhando. Se você vai trabalhar com um problema que tem números grandes demais, aí não compensa você fazer um gráfico de 1 em 1. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Aí eu estou trabalhando com números muito grandes, tipo assim, 1000, 2000, 10.000. Se eu for encontrar o 10.000 aqui nesse gráfico, já imaginou o tamanho do gráfico? Até eu chegar lá no 1000, ó, 5, 6, 7, 8. Então, nesses casos aqui, não compensa você fazer um gráfico de 1 em 1. Talvez vai compensar você fazer um gráfico de 500 em 500, de 250 em 250. Por exemplo, se você fazer ele de 250, você consegue chegar no 1000 com mais rapidez. Tá vendo? Pronto, cheguei no 1000. Então, tudo depende dos números, da grandeza dos números que você está trabalhando. Outra coisa, galera, que vocês têm que ter muito cuidado, principalmente os meninos das séries do ensino fundamental, eles costumam fazer esses gráficos aqui bem feios. O que acontece? Você tem que ter uma certa coerência na hora de fazer o gráfico. Como assim? Por exemplo, aqui está o eixo X. Aí aqui está o 0. Aí beleza. Aí você vai construir o gráfico. Esse espaçamento aqui é você que vai escolher o tamanho dele, conforme o seu desejo e conforme o exercício, né? Aí vamos supor que você pense assim, vou colocar o 1 aqui. Você vai fazer um gráfico de 1 em 1 e você vai colocar o 1 aqui. Beleza. Só que assim, se você escolheu essa medida aqui para ser o 1, o 2 tem que ser exatamente o dobro, tá? O 2 tem que estar aqui, o 3 tem que estar aqui. Você tem que tentar colocar as mesmas medidas, porque se você não fizer isso, quando você for construir o gráfico, ele sempre vai ficar irregular. Ele nunca vai ficar bonitinho, certinho. É lógico que assim, ninguém consegue ser perfeito na hora de construir o gráfico. É normal ficar um pouquinho maior, mas não pode ser demais, tá? Então, por exemplo, tem aluno que às vezes ele escolhe isso aqui para ser o 1, aí o 2 está aqui. Não pode isso. Como que o 1 tem esse tamanho e do 1 para o 2 é esse tamanho aqui? Não faz sentido. Hein? Mesma coisa é você chamar isso aqui de 1 e o 2 estar aqui, ó. Seu gráfico nunca vai ficar correto desse jeito. Então tem que seguir a coerência. Beleza, galera? Outra coisa. Você foi construir seu gráfico e você colocou aqui o eixo Y. O eixo X, ele tem que ficar exatamente aqui no meio, ou ele pode ficar mais abaixo, pode ficar mais acima. Como que é? E esse lado esquerdo dele aqui, ele tem que ficar mais para cá, ou ele tem que ficar mais para cá?
Tudo isso vai depender do problema que você está trabalhando e do seu desejo também, na hora de desenhar o gráfico. Pode ser que você, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com um problema que não vai ter nenhum número negativo no eixo X. Não vai ter nenhum número negativo no eixo X. Ora, se não vai ter nenhum número negativo no eixo X, não tem por que você desenhar essa reta do lado de cá grande. Para que desenhar uma retona aqui, sendo que você não vai colocar nenhum número aqui, não vai ser necessário colocar nenhum número aqui. Então não tem por que fazer isso. Então se eu vou trabalhar com um número que não tem números negativos, eu posso fazer a reta do eixo X só daqui para frente, ó. Ou posso, para não dizer que eu não fiz do outro lado, faz só um pouquinho aqui do outro lado e tá bom. Tá aqui o eixo X. Da mesma forma, no eixo Y, vamos supor que eu vou construir um gráfico e quase não vai ter números positivos no eixo X. Os números vão ser quase todos negativos. Então eu posso colocar o eixo X bem aqui em cima, para que tenha mais espaço aqui embaixo para eu colocar os números negativos. Da mesma forma, se eu vou construir um gráfico que quase não vai ter números negativos no eixo Y, vai ter só positivo, eu posso desenhar o eixo X aqui embaixo, para ter mais espaço aqui em cima para eu colocar os números positivos. Tudo bem? Beleza, então, galera. Então é assim que a gente constrói gráficos, tá? Bom, antes de aprender a desenhar gráficos, vamos primeiro aprender a colocar pontos no gráfico. Para tentar exemplificar isso, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa ligue para você e ela está indo, sei lá, para sua casa e tal. Aí você pergunta para ela, aonde que você está? Se essa pessoa não citar lugares de referência, ela não consegue falar para você onde ela está. Se ela não falar para você assim, olha, eu tô perto do banco tal, eu tô na rua fulano de tal, eu tô perto da casa da pessoa tal, eu tô perto da praça tal. Se ela não citar pontos de referência, não tem como ela informar para você aonde ela está. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse ponto aqui, ó. Aliás, vamos deixar essa questão do ponto. Vamos primeiro voltar para essa questão dessa pessoa. Então, a pessoa, ela está aqui. Aí você pergunta para ela, fulana, onde você está? Aí ela pode citar pontos de referência, né? Por exemplo, se ela for citar ruas, vamos citar ruas. Ela pode falar assim, olha, eu estou a 2 metros da rua, acima da rua 2. Vamos imaginar uma rua 2. Então ela está aqui, ó, a 2 metros acima da rua 2. Vamos chamar isso aqui de rua 2. E ela pode falar assim, eu estou também a 5 metros à direita da rua 3. Pronto. Com essas duas informações aqui, você consegue saber exatamente onde ela está. O ponto exato onde ela está. Então aqui nós precisamos usar 2 ruas, né, como referência. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer ali no plano cartesiano, só que ao invés de usar ruas para servir como ponto de referência, nós vamos usar o eixo Y e o eixo X, que é o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha um ponto nesse local aqui, ó. Como que nós vamos informar a posição desse gráfico matematicamente? Às vezes o aluno pode falar assim, uai, professor, ele tá ali, ó. Olha lá ele lá, ó. Aí aponta o dedo, ele tá bem ali, ó. Na matemática, a gente não tem valor falar isso. Olha, ele tá ali, ele tá lá, ele tá bem ali. Você tem que sempre que expressar isso por meio de números ou por meio de letras genéricas que possibilitem informar o local exato, de preferência, onde esse ponto está, onde essa pessoa, esse carro, essa coisa está. Então, matematicamente, como que a gente vai informar aonde esse ponto está?
por meio das suas coordenadas. Coordenadas. Então, todo ponto que eu desenhar aqui no gráfico, ele vai ter uma posição em relação ao eixo X e uma posição em relação ao eixo Y. Esse par de posições serão as coordenadas dele. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto ele está na posição 3 no eixo X e está na posição 1 no eixo Y. Estão se sentindo bem? Então, ele tem a posição 3 no eixo X e a posição 1, deixa eu desenhar 1 aqui, e a posição 1 no eixo Y. Então, vamos chamar esse ponto aqui de A, por exemplo. Então, esse ponto A, ele vai ter coordenadas 3, porque ele sai do eixo X no ponto 3, e ele vai ter coordenadas 1 também, coordenadas 3 e 1, porque ele tem posição 1 no eixo Y. Então, é assim que nós vamos informar a posição desse ponto no gráfico, matematicamente. Você sempre começa escrevendo a posição dele em relação ao eixo X e depois em relação ao eixo Y, nunca o contrário, ok? Então, vamos desenhar mais pontos aqui, então. Esse ponto aqui, ó, galera. Qual é a posição desse ponto no gráfico? Bom, ele tem posição -2 no eixo X e posição -2 também no eixo Y. Por exemplo, vamos chamar ele de B. Quais as coordenadas desse B? Ele sai do eixo X no -2 e encontra o Y também no -2. Então, esse é o endereço desse ponto no gráfico. Você tanto pode separar isso aqui por uma vírgula como por um ponto e vírgula. Às vezes é até melhor ponto e vírgula, porque quando você for desenhar um número que já tem vírgula, isso pode gerar confusão. Por exemplo, nesse caso aqui, tá? Mas enfim. Vamos imaginar outra situação aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Qual é as coordenadas desse ponto? Bom, ele está na posição 5 em relação ao eixo X e na posição 2 em relação ao eixo Y. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Então, as coordenadas desse ponto C é 5 e 2. Beleza, galera? Então, é assim que a gente coloca pontos no gráfico. Vamos supor que tivesse um exercício ou um exemplo, sei lá, que falasse para você assim, olha, desenhe um gráfico e coloque os seguintes pontos. Aí, o que você vai fazer? Você vai desenhar o gráfico. Você vai desenhar o gráfico de acordo com a grandeza desses números aqui, ó. Como eles são números pequenos, então compensa você fazer um gráfico de 1 em 1. Observe que o número vai ter no eixo Y até a posição -4. Então, a gente tem que ter um espaço considerável aqui para baixo, aqui no eixo Y, para colocar o -4. Então, vou desenhar o eixo X um pouquinho mais para cima aqui, ó. Beleza, então. Então, eu vou escolher um tamanho aqui para C1. Então, 1, 2... 3. Se for preciso desenhar mais, colocar mais números aqui, eu a coloco depois. Mas não vai ser preciso. 1, 2, -1, -1, -2, -3, -4. Então vamos começar colocando o ponto A no gráfico. O ponto A ele tem posição 3 no eixo X e posição -4 no eixo Y. Então ele vai sair aqui do eixo X na posição 3 e vai encontrar o eixo Y na posição 4. Então vai ser mais ou menos assim.
Um pouquinho. Então está aqui. Esse vai ser o nosso ponto A. E quando tiver 0 nas coordenadas, hein? Como que vai ficar? Bom, vamos lá. Aqui o ponto ele tem posição 2 no eixo X e posição 0 no eixo Y. Como que vai ficar isso aqui? Posição 2 significa que ele vai sair aqui do eixo X no ponto 2, na posição 2. E 0 no eixo Y. 0 no eixo Y significa que ele não vai estar nem acima, nem abaixo. Porque o 0 no eixo Y é exatamente aqui no meio. Deixa eu colocar aqui o eixo Y. Então, o 0 aqui no Y e no X é exatamente aqui no meio. Então, como ele é 0 no Y, significa que ele não está nem acima do eixo X e nem abaixo do eixo X. Ele vai estar exatamente em cima do eixo X. Então, ele vai estar aqui, ó, em cima do ponto 2. Então, aqui ele é 2 no eixo X, portanto, ele fica em cima do 2. E 0 no eixo Y, ele não está nem acima nem abaixo, ele fica exatamente aqui em cima. Então, esse aqui é o ponto... Ixi, eu não dei o nome para esse ponto, vamos chamar ele de B, né? Então, aqui estaria o ponto B, por exemplo. Ok? E se tivesse um outro ponto aqui, C, de coordenadas 3, aliás, 2 e 0. 2 e 0 já tem, né? 0 e 2. 0 e 2. Bom, aqui no caso ele é 0 no X e 2 no Y. O que significa ser 0 no X? Significa que ele vai ficar em cima do eixo Y. Ele não vai estar nem à direita do eixo Y e nem à esquerda. Vai ficar exatamente em cima. Em qual local aqui em cima? No 2, na posição 2. Então ele vai ficar exatamente aqui em cima. Esse seria o ponto C. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim. Bom, agora que nós aprendemos a colocar pontos no gráfico, vamos aprender agora a desenhar o gráfico das funções. Vamos começar com a função constante. Gráfico da função constante. Função constante, galera, são funções que não aparecem a variável independente, que geralmente a gente chama ela de x. Então vai ficar só y igual a algum número aqui, ó. Não vai aparecer a letra x aqui, ó. Não tem a variável independente. Beleza? Então pode ser, por exemplo, y igual a 4 é uma função constante. Y igual a menos 2 é uma função constante. Então, funções em que não aparece essa outra letra aqui. Vamos desenhar o gráfico de uma função dessa. Vamos começar com y igual a 2, por exemplo. Y igual a 2. Então, eu vou desenhar o plano cartesiano. Aí, assim... Para quem está começando, é recomendável desenhar aquela tabelinha que a gente sempre desenha, tá? Para ajudar. Mas principalmente essa função constante, com o tempo, vocês vão conseguir desenhar ela de cabeça, porque é bem simples. Então, eu vou colocar uma escala aqui, não precisa colocar muita coisa. Bom, vamos montar a nossa tabelinha aqui então. Então, a gente vai montar uma tabela onde a primeira coluna é o eixo X e a segunda coluna é o eixo Y. Aí assim, ó, para desenhar o gráfico de uma função constante e também para desenhar o gráfico da função do primeiro grau, basta você ter 2 pontos. Porque como esses gráficos serão retas, basta que você tenha 2 pontos para vocês conseguirem desenhar eles. Com esses pontos, eu me refiro a esses pontos aqui, tá? Então, basta ter 2 pontos desses para você conseguir desenhar o gráfico.
Então vamos lá. O que você vai fazer? Imagina o seguinte, ó, que a gente tem a função, né? Y igual a 2. Se o x for 1, qual vai ser o valor do y nessa função? Bom, se ele tivesse uma letra x aqui, aí a gente iria substituir esse 1 aqui, ia ficar 1 vezes 2, que daria 2, o y seria 2. Só que aqui, como é uma função constante, a gente não tem o x aqui para a gente substituir esse 1 aqui em cima, né? Então, nas funções constantes, para qualquer número de x, o resultado do y sempre vai ser esse. Sempre vai ser o que está aqui. Então, quando o x for 1, o y vai ser 2, porque não tem lugar para substituir o 1 aqui. Quando o x for 2, o y também vai ser 2, porque não tem lugar para você substituir esse 2 aqui e fazer conta com esse outro 2. Então, aqui ó, eu já tenho 2 pontos. Ó. Eu tenho um ponto de coordenada 1 e 2 e tenho um ponto de coordenada 2 e 2. Então, olha só. Então, eu tenho um ponto aqui. Ó. Lembrando que isso aqui é o eixo x, isso aqui é o eixo y, né? Então, um ponto que sai do 1 no eixo y vai até o ponto 2. E temos um ponto que sai do 2 no eixo x e vai até o 2 no eixo y. Então, com esses 2 pontos aqui, galera, basta que eu passe uma reta por eles, que eu já tenho o gráfico dessa função. Vou até desenhar de outra cor. Então, no caso, é isso aqui, ó. Pronto. Esse é o gráfico da função. O que é bacana desses gráficos? Uma vez que eu desenhei ele, eu já tenho uma ideia do comportamento dele para qualquer outro ponto. Então, olhando para esse gráfico, eu já sei que quando o x for 3, o y vai ser 2 do mesmo jeito. Quando o x for 4, vai ser 2. Quando o x for 5, vai ser 2. Quando o x for 6, vai ser 2. Então, o gráfico me ajuda a prever as situações futuras. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 2. Quando o x for menos 2, o y vai ser 2 e assim por diante. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim. Vamos fazer mais uma? Então vamos. Só porque vocês pediram. Y igual a menos 1. Outra função constante porque aqui não tem a letra x. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Ok. Então vamos montar a nossa tabelinha. Deixa eu montar essa tabelinha. Aqui assim, tá bom. X e Y. E basta que a gente tenha apenas 2 pontos para a gente conseguir construir esse gráfico. Então, quando o x for 1, qual vai ser o valor do y? Vai ser menos 1, porque não tem lugar para a gente substituir esse 1 aqui e fazer conta com esse menos 1. Então, independente do valor do x, o y vai ter sempre o mesmo valor. Por isso que se chama constante. Constante é uma coisa que se repete, é sempre ela mesma. Por isso que é chamado função constante. Então, quando o x for 1, o y vai ser menos 1. Quando o x for 2, o y vai ser menos 2. Então, qualquer valor que você colocar aqui... Opa, vai ser menos 2? Não, vai ser menos 1, desculpa, só para ver se vocês iam notar. Então, para qualquer valor do x aqui, o y vai ter sempre o mesmo valor. Professor, a gente sempre vai jogar o 1 aqui no x e depois o 2? Não, você joga o valor que você quiser. Se você quiser jogar o 0, por exemplo, quiser jogar 3, 50... Eu gosto de jogar o 1 e o 2 porque são números fáceis de trabalhar, tá? Então, eu gosto de jogar o 1 e o 2. O 0 também é bom de jogar também. Então, aqui a gente tem 2 pontos, né? Temos o ponto de coordenada 1 e menos 1. E temos outro ponto de coordenadas 2 e menos 1. Então, o ponto de coordenada 1 e menos 1, ele sai do x no 1 e encontra o y no menos 1. Então, ele faz isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem um ponto, e o 2 e menos 1 ele faz isso aqui.
sai do 2 no eixo x e encontro o y no -1. Então está aqui o ponto. Agora que a gente tem o ponto, para a gente desenhar a reta, que é o gráfico da função constante, é só a gente passar uma reta por esses pontos. Ficou um pouquinho torto aqui, galera, mas é isso aí, tá? Porque eu estou fazendo aqui com o mouse, aí fica mais difícil. Então é assim, esse é o gráfico da nossa função, y igual a -1. Então, pelo que vocês puderam perceber aqui, se for y igual a 2, vai ter uma reta horizontal no ponto 2 do eixo y, né? Se for y igual a -1, vai ter uma reta horizontal passando pelo -1 do eixo y. Se fosse y igual a 1, teria uma reta aqui passando pelo 1. Tá vendo? Com o tempo, a gente nem precisa mais dessa tabelinha. Só de cabeça a gente já consegue imaginar como que seria. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos fazer... Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui. Ficou bonito o gráfico, ficou bonito esse quadro, né? Vamos aprender a desenhar o gráfico da função do primeiro grau agora. Que também vai ser uma reta, só que ela nunca fica horizontal, 100% horizontal daquela forma. Se ela ficar 100% horizontal ou 100% vertical, ela é uma função constante. Se a reta do gráfico ficar horizontal, 100% horizontal assim, ou 100% horizontal assim, é porque ela é uma função constante. Quando ela fica horizontal, é porque é y igual a um número. Quando ela ficar vertical, é porque é x igual a um número. Tá? Então, deixa eu dar uma enfeitada nesse gráfico aqui. Nesse quadro, toda hora eu estou falando gráfico. Muito bem. Vamos agora aprender... Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Pera aí, galera, só um momento. Nossa. Então vamos então aprender como que a gente constrói o gráfico de uma função do primeiro grau. Lembrando que tanto a função do primeiro grau quanto a função constante, elas são uma reta, tá? Beleza, então. Gráfico da função do primeiro grau. Aí assim, galera, eu vou mostrar um jeito aqui de desenhar um gráfico bem semelhante a esse que a gente fez com a função constante. Só que existe uma outra forma que aí eu vou deixar para o professor do primeiro ano mostrar para vocês. Talvez eu mostre aqui, mas talvez não, para a gente andar mais rápido e ver outros conteúdos, tá? Porque senão fica alongando muito. Como esse aqui no nono ano a gente estuda a função só bem básico mesmo, acho que não tem necessidade. Então a gente vai construir o gráfico da função do primeiro grau também utilizando aquelas tabelinhas lá. Então vamos fazer aqui uma série de exemplos. Então vou colocar aqui algumas funções. Ah, galera, detalhe.
Observe que em praticamente todos os gráficos, todas as funções que a gente fez, eu coloquei a letra y aqui, né? Pode acontecer de no lugar desse y aparecer f parênteses x. Isso é a mesma coisa que o y, tá? Se aparecer f de x e y, é a mesma coisa. Isso aqui se chama f de x, tá? É a mesma coisa. Eu vou até fazer uma aqui com f de x para vocês irem se acostumando. Então tá aí, uma função. Vamos fazer mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no tamanho aqui. Beleza, então, galera. Vamos desenhar o gráfico dessas funções aí. São 4, né? Muito bem. Começando aqui pela letra A. Então, a função é y igual a 2x mais 2. Lembrando que esse número que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. O número que fica sozinho aqui sem o x é chamado de coeficiente linear. Esses números, eles têm uma importância no gráfico. Se esse 2 aqui deixasse de ser um 2 e fosse um 3, o gráfico seria diferente. Se ele deixar de ser um 2 e fosse um número negativo, o gráfico seria diferente. A mesma coisa aqui, ó. Se esses números mudarem, o gráfico muda também, tá? Então aqui, ó, coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular, e aqui que não tem o número sozinho, hein? Quando não tem o número sozinho, é porque o coeficiente linear é zero. É como se tivesse um mais zero aqui. Professor, pode acontecer de não ter o coeficiente angular, dele ser zero também? Não. Porque pense bem, se tivesse uma função assim, ó, 0x mais 2, aí o coeficiente angular seria zero, né? Só que se ele for zero, 0 vezes x dá zero. Aí aqui daria 0, 0 mais 2 é o próprio 2, seria uma função constante. Então não existe função do primeiro grau com coeficiente angular igual a zero. Sempre vai ser diferente de zero. Então beleza. Vamos desenhar o nosso gráfico. Oh, gostei dessas cores aqui, hein? Esse azul aqui combinou muito com esse roxo. Então, os números aqui são números pequenos. Vamos fazer o gráfico de 1 em 1. Professor, e se eu desenhei o gráfico, aí na hora que eu estou calculando os pontos, eu descubro que eu teria que ter feito um gráfico maior. Apaga e faz outro. Muito bem. Aqui está o nosso gráfico. Vamos montar uma tabelinha. Conforme eu falei para vocês, tanto na função do primeiro grau quanto na função constante, basta que você tenha 2 pontos para você conseguir desenhar o gráfico. Porque os gráficos são umas retas. 2 pontos determinam uma reta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai imaginar o seguinte.
você vai jogar um valor no lugar do x e descobrir o y correspondente. Você vai fazer isso 2 vezes. Você pode fazer quantas vezes você quiser, mas basta fazer 2. Então, qual o valor que eu vou jogar no lugar desse x aqui? Você também escolhe. Eu vou jogar os menores possíveis para ficar mais fácil. Então, eu vou começar com 1. Se o x for 1, qual vai ser o valor do y? Então, eu vou imaginar um 1 aqui no lugar desse x. Então, ficaria assim, ó, y igual 2 vezes o x vai ser 1, mais 2. 2 vezes 1 é 2. Fica 2 mais 2, que dá 4. Então, quando o x é 1, o y é 4. Vou colocar aqui, ó. Quando o x é 1, o y é 4. Pronto, já tem um ponto. Agora falta encontrar mais um ponto. E eu já estou vendo... Nossa, galera. E o gráfico ficou pequeno, hein? Nossa senhora, eu vou ter que subir isso aqui, ó. Porque o y aqui só está indo até o 3. E a gente vai ter... Nossa, peraí que eu vou ter que apagar aqui. Vou ter que apagar essa função e escrever ela mais em cima. Então, y... Deixa eu ter que apagar esse a aqui também, né? Aliás, eu posso desenhar isso aqui, ó. A, y igual a 2x mais 2. Muito bem. Estender aqui esse gráfico. Aqui vai ficar torto, quase certeza. Então, o 4 ficaria aqui assim. Aí eu já vou nem jogar o 2, porque se eu for jogar o 2, o y vai ser um número maior aqui, ó. Aí eu precisaria de um y maior, então nem vou jogar o 2 por conta disso. Vamos jogar o menos 1. Se o x for menos 1, qual vai ser o valor do y? Então eu vou jogar o menos 1 no lugar do x. Então vai ficar 2 vezes o x, que é menos 1, coloca um parênteses para separar, mais 2. Então fica 2 vezes menos 1 dá menos 2. Fica menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, quando o x é menos 1, o y é 0. Pronto, tenho 2 pontos. Tenho o ponto de coordenadas 1 e 4 e o ponto de coordenadas menos 1 e 0. O ponto de coordenada 1 e 4 sai do eixo x no 1 e encontra o y no 4. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é menos 1 no x e 0 no y. O que isso significa? 0 no y significa que não está nem acima, nem abaixo. Vai ficar exatamente aqui em cima do eixo x no menos 1. Bom, agora que eu tenho esses 2 pontos, para eu desenhar o gráfico é só passar uma reta por eles. Então, eu vou até... Podia ter uma cor aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou passar uma reta por eles. Aí a reta ela não pode só apenas ir de um ponto a outro, ela tem que atravessar os pontos, tá? Porque essas retas são infinitas. Se você deixar apenas de um ponto a outro, aí não é uma reta, é um segmento de reta. Então tá aí, galera. Esse é o gráfico dessa função. Tudo bem? Aí aqui, ó, eu já consigo, com um gráfico dessa função, eu consigo prever o comportamento dela para situações futuras. Então, olha só, ó. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. E assim sucessivamente. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. Muito bem. Então tá aí, esse é o gráfico dessa função. Vamos fazer algumas observações aqui, ó. Observe que essa reta cruzou o eixo y exatamente no ponto 2.
e o coeficiente linear é o número 2. Isso sempre vai acontecer. A reta, ela sempre vai cruzar o eixo y no ponto representado pelo coeficiente linear, que é esse número que fica sozinho aqui, ó. Então, se aqui é um 2, a reta vai cortar o eixo y no ponto 2. Essa função aqui, por exemplo, o coeficiente linear dela é menos 1. Então, antes de desenhar o gráfico, eu já sei que ele vai cortar o eixo y no menos 1. Então, essa é a função, assim, a importância do coeficiente linear. Aqui o coeficiente linear é 0, porque não tem nenhum número aqui. Então, a reta vai cortar o eixo y no ponto 0. A mesma coisa aqui também. E o coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular ele tem a ver com a inclinação da reta, o quão inclinada ela está, e ele também tem a ver se a reta é crescente ou não, se é uma função crescente ou não. O que é ser crescente? Se a gente for olhar da esquerda para a direita, a reta está tendo números cada vez maiores. Então, ó, aqui ela é menos 1. Quando eu ando mais para a direita, no y ela já vai estar no menos 4. Tá vendo? Lá no 4 positivo, melhor dizendo. Aqui já vai estar mais para cá. Então, quando a reta da esquerda para a direita ela tem essa inclinação aqui, ela é uma reta crescente. Agora, se ela tivesse essa inclinação aqui, ó, de cima para baixo, ela seria decrescente. Se o coeficiente angular for um número positivo, a reta sempre vai ser crescente. Se o coeficiente angular fosse negativo, aí a reta seria decrescente. Essa daqui, por exemplo, ó, coeficiente angular é negativo. Então eu já sei, antes de desenhar o gráfico, que a reta vai ser decrescente. Inclusive, vamos fazer ela aqui agora. Terminamos essa aí, vamos fazer aquela lá. Então vamos desenhar o gráfico, plano cartesiano. Vamos colocar escalas. Muito bem. Vixe, essa aqui ela tem números negativos, né? Então, eu vou ter que jogar... Como eu já desenhei o gráfico, para não ter que desenhar ele de novo, quando eu for jogar os valores aqui, eu vou jogar valores negativos para que não cresça muito aqui para baixo, porque senão necessitaria de um gráfico maior aqui para baixo. Então vamos montar a nossa tabela e vamos jogar valores no x para encontrar o y correspondente. E detalhe, galera, esses números que aparecem aqui no x são chamados de domínio da função, tá? E os que aparecem aqui no y são chamados de imagem da função. Então esse 4 aqui, ele é a imagem do 1. E o 0 é a imagem do menos 1. Tá? Então vamos jogar um número aqui para o x. Eu vou jogar, por exemplo, o menos 2. Aliás, o menos 1. Se o x for menos 1, qual vai ser o y correspondente? Qual vai ser a imagem desse menos 1? Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 4 vezes o x, que é menos 1. Menos esse outro 1 aqui. Então, vai ficar... Quando eu for multiplicar o menos 4 com menos 1, tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos mais, fica positivo. 4 vezes 1, 4. Aí vai ficar 4 menos 1, que dá 3. Então, o y é 3. Então, a imagem do menos 1 é 3. Então, quando o x é menos 1, o y é 3. Agora, vamos jogar outro valor. Vou jogar o 0.
se o x for zero, qual vai ser o y? Qual é a imagem do zero? Então, no lugar do x, eu vou colocar zero. Então, vai ficar menos 4 vezes 0, menos 1. Qualquer número vezes zero é zero. Então, menos 4 vezes zero é zero. Fica 0 menos 1, que dá menos 1. Então, o y é menos 1 quando o x é zero. Pronto, tenho 2 pontos. Né? O outro ponto é 0 no x, ou seja, não está nem à esquerda nem à direita do eixo x, está exatamente em cima do eixo y, e vai até o menos 1. Então, ele está aqui. Ó. Bom, tem os 2 pontos, agora é só passar a reta por esses pontos. Então, vai ficar assim. Beleza, galera? Esse é o gráfico dessa função. Conforme eu falei para vocês, é uma função decrescente, é uma reta decrescente, né? Porque o coeficiente angular é negativo. E a reta corta o eixo y no ponto menos 1, porque o coeficiente angular, desculpa, o coeficiente linear é menos 1. Beleza? Vamos agora para essa função aqui. Essa função, galera, ela tem um nome específico. Apesar dela ser uma função do primeiro grau, ela tem um nome específico, se chama função identidade, tá? Vou até escrever aqui. Função identidade. A função y igual a x é chamada de função identidade, mas ela também é uma função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Então, vamos desenhar o gráfico dessa função aí. Beleza, galera. Qual é o coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular é o número que acompanha o x. Como não tem nenhum número visível aqui, é porque é 1. Como esse 1 ele é positivo, porque não tem nenhum sinal de menos aqui, a função vai ser crescente. Então, a gente sabe que ela vai ter esse sentido aqui, ó, tá? De baixo para cima. Ela não vai ser assim, ó, de cima para baixo. Se fosse negativo aqui, aí ela seria de cima para baixo. Ela não tem coeficiente linear, que é o número que ficaria sozinho aqui. Então, ele é zero, então a reta vai cortar o eixo y no ponto zero. Ela vai passar exatamente aqui no meio. Beleza. Vamos construir o nosso gráfico, quer dizer, a nossa tabela. Vou construir ela de cá. Se o x for 1, qual vai ser o valor do y? Lembrando que o y é esse f de x aqui, tá? Quando tem o f de x, você pode fazer assim, ó. Se é o 1 que você quer descobrir, então você vai colocar f de 1. Aí, onde tiver o x, você vai colocar 1. Então, aqui tem o x. Então, quando o x é 1, o y, que é o f de x, também é 1. Então, e quando o x é 2, aí fica f de 2, aí no lugar do x você coloca 2. 2. Então, quando o x é 2, o y é 2. Então, pronto. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. E essa é uma característica da função identidade. O y sempre é igual ao x. Então, se o x é 1, o y também é 1. Se o x é 2 e assim sucessivamente. Então, a gente tem 2 pontos. x1, y1. Ficou um pouco torto aqui.
e x2, y2. Então está aí, ó. Vamos passar a reta, unindo esses pontos. E fica assim o nosso gráfico. Beleza? Ficou um pouco torto aqui. Bom, aí por meio desse gráfico a gente consegue ver o comportamento futuro, né? Aqui, ó. Quando o x for 3, o y também vai ser 3. Quando o x for 4, o y também vai ser 4. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 1. Quando o x for menos 2, o y vai ser menos 2. Beleza, galera? Então está aí, ó. Vamos para a próxima. Quando a função tem apenas um número, multiplicando x, como é esse caso aí, ela é chamada de função linear. Tá? Então, vou até escrever aqui também, de novo. Quando a função não tem o coeficiente linear e só tem um número multiplicando x, então ela é chamada de função linear. Lembrando que todas essas funções são funções do primeiro grau, só que elas têm esses nomes especiais, tá? Então, se o número for só y igual a x, é função identidade. Se for y igual a um número multiplicando x, aí é função linear. E se ela tiver completinha assim, ela é chamada de função afim, tá? Então, vou até escrever aqui também. Função afim. Se ela tiver tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear, ela é a função afim. Mas todas essas funções são funções do primeiro grau. Beleza. Vamos lá, então, construir o gráfico dessa função linear aí. Bom, vamos colocar milimetrar aqui, né? Os gráficos, galera, nunca fica perfeito, porque a gente sempre erra aqui nessas medidas, não tem como ser perfeito, tá? Então é normal que fique um pouquinho imperfeito, não pode ficar demais, né? É igual aqui, ó, eu tô vendo aqui que esse tamanho aqui já tá maior que esse aqui, né? Mas enfim, é pouca coisa. Vou arrastar ele um pouquinho para cá. Muito bem. Vamos montar a nossa tabela, então. Coeficiente angular negativo, função decrescente. Então vamos lá. Vamos desenhar a nossa tabelinha. Quando o x for 1, qual vai ser o valor do y? Qual a imagem do y? Então vai ficar f de 1. No lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então quando o x é 1, o y é menos 2. Então quando o x é 1, o y é menos 2. Então eu tenho um ponto aqui já. Deixa eu ver um outro valor aqui.
Vamos quando o x é menos 1. Quando o x for menos 1, qual vai ser o valor do y? Então vai ficar f de menos 1 menos 2 vezes, aí no lugar do x eu coloco menos 1. Parênteses para separar o menos com 1 vezes. Multiplicação faz jogo de sinal, menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Então quando o x é menos 1, o y é 2. Então a gente tem um ponto aqui que vai do menos 1 até o 2 no y. Pronto, temos os nossos 2 pontos, já é o suficiente para desenhar o gráfico. Mas quem quiser fazer mais, fica à vontade. E aí, ó, galera, ó. Realmente ficou... Não bateu aqui, né? Porque ficou errado as medidas. Vou ter que desenhar de novo, só para ver se vocês iam notar. É bom acontecer essas falhas aqui, que aí vocês veem. Não repitam isso, né? Então aqui, ó. Tentar seguir mais bonitinho aqui, ó. 2, 3... 2. Bom, vamos desenhar de novo. Então, quando o x era 1, o y era menos 2. Quando o x era menos 1, o y era 2. Vamos ver se agora vai. Aí, agora ficou, agora deu certo. Por que aqui naquela hora não estava certo? Como aqui o coeficiente linear é 0, a reta tem que cortar o eixo y no ponto 0. Ela tem que passar por aqui, ó, no 0. E estava passando mais ou menos aqui assim, ó, então estava errado. Beleza, galera? Então é isso aí, meninos. Espero que vocês tenham entendido. Eu achei essa aula bem divertida. O gráfico ficou bem, o quadro ficou bem bonito. Quando a função tem o coeficiente angular e o linear, se chama função afim. Se a função tiver apenas o x aqui, ela é uma função identidade. E se ela tiver apenas um número multiplicando o x, é função linear. E se não tiver o x, é função constante. Beleza? Então nós vimos aí como colocar pontos, como colocar gráficos. Vimos a importância do coeficiente angular e do linear. Quando o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se for negativo, a reta é decrescente. E o coeficiente linear indica onde a reta vai cortar o eixo y. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Falou!